Olá a todos, este é o canal do Boi News, segunda-feira, 22 de novembro. A semana do boi gordo terminou com oferta escassa de animais prontos para abate. As escalas de abate seguem curtas, com variação de 4 a 7 dias, dependendo da região, informou o GPB. O cenário, segundo o balizador, fechou a semana em alta, com preços máximos de R$ 320 em São Paulo e Minas Gerais, R$ 310 em Mato Grosso do Sul, R$ 305 em Goiás e de R$ 300 por arroba em Mato Grosso. O mercado futuro de boi gordo foi outro sinalizador de preços em alta na semana passada. O contrato com vencimento para novembro fechou a sexta-feira cotado em R$ 317,15 por arroba, alta de 1% no comparativo do dia a dia. Ainda sobre o atual cenário, a Agrifato Consultoria questiona o comportamento do preço da carcaça casada no atacado, geralmente puxado pelo valor da arroba. O desafio, segundo a consultoria, é o quilo ficar acima de R$ 20, uma vez que a dona de casa tem passado o recado de que não vai aceitar alta no preço da carne. Para a Agrifato, romper esse patamar só com o mercado interno será abrir espaço para mais altas do boi gordo. A Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que suspende a cobrança das parcelas dos financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, enquanto durar no país a pandemia de Covid-19. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Olá, Berê. Olá, Zaidan. Projeto muito pertinente, principalmente nesse momento aí que muitos agricultores familiares estão sem condições de pagar o financiamento do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura. E por esse motivo, então, foi aprovado um substitutivo que adia para 2022 e 2023 as parcelas do PRONAF que tinham vencimento em 2020 e 2021. Além disso, o projeto prevê a prorrogação automática dos contratos, impede a cobrança de 2 parcelas simultaneamente no mesmo mês, além de ampliar a possibilidade de repactuação, ou seja, de acordo na negociação aí de dívidas. A versão original do PRONAF tratava de contratos feitos por meio dos bancos do Brasil, Banco da Amazônia e também Banco do Nordeste, todos formalizados ainda em 2019. Lembrando que esse projeto ele já tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados, ainda deve passar pela Comissão de Tributação e Finanças e de Constituição, Justiça e de Cidadania. Zaidan. Obrigado, Berê. As entidades públicas e particulares ligadas à agricultura familiar interessadas em integrar a rede do Cadastro Nacional já podem solicitar a autorização da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. Ao vivo, as informações de Vinícius Souza. Olá, Vinícius. Zaidan, olá para quem acompanha a nossa programação. É isso mesmo, dentre essas entidades que podem compor aí esse novo sistema, né? A gente tem, por exemplo, prefeituras, empresas de assistência técnica e extensão rural, que são conhecidas como Emater, entidades sindicais por intermédio de confederações, institutos com atuação na agricultura familiar ou em áreas aí que podem se correlacionar com o agronegócio. Entidades de todo o Brasil que realizam a emissão da declaração de aptidão ao PRONAF, que é o DAP, também precisam solicitar ingresso na rede CAF para ser um agente cadastrador. A partir do dia 31 de dezembro deste ano, né, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar vai substituir a DAP de uma forma gradativa, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, então o pessoal vai ter um tempinho aí para ir se adaptando a esses programas e políticas públicas que são voltados para a geração de renda e fortalecimento da agricultura familiar. É importante que as pessoas que vão se cadastrar, né, precisem se adaptar a alguns itens
aí, como por exemplo, ter uma capacidade técnica operacional para realizar o atendimento ao cidadão, operacionar também o sistema CAF Web, como também transmissão e a guarda e sigilo dos dados e informações que são envolvidas no procedimento da inscrição. Tem mais detalhes lá no portal sba1.com, o pessoal de casa pode estar acompanhando. Agora é importante ficar atento aos prazos para estar passando aí por esses processos de mudança. O site do Ministério da Agricultura também tem informações que o pessoal pode acompanhar. Zaidan, volto com você. Obrigado, Vinícius. O Banco Central projeta inflação de 10,12% em 2021, informou hoje o Boletim Focus. No relatório da semana passada, o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, estava projetado em 9,77%. Para o ano que vem, a estimativa dos economistas ouvidos pelo banco é de inflação de 4,96%, acima dos 4,79% da semana anterior. O PIB para este ano está estimado em 4,80%, contra 4,88% de uma semana atrás. Para o ano que vem, a expectativa da taxa de crescimento da economia caiu de 0,93% para 0,70%. E a estimativa para a taxa Selic de juros se manteve em 9,25% ao ano. A cotação do dólar ao final de 2021 está estimada em R$ 5,50, a mesma do boletim anterior. O poder de compra de fertilizantes pelos agricultores piorou no mês passado, é o que dizem os dados da Mosaic. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Pulga Júnior. Olá, Pulga! Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, olha, a Mosaic Fertilizantes tem uma operação latino-americana, é uma das maiores companhias de segmento de fertilizantes do mundo. Ela divulga mensalmente um índice do poder de compra de fertilizantes e neste mês de outubro chegou a 1,5 pontos, depois de ficar 1,26 no mês de setembro. Resumindo, quanto menor o índice, em setembro foi 1,26, maior é o poder de compra do agricultor brasileiro, é o que explicava a empresa. Como agora subiu para 1,5, significa que o poder de compra do agricultor brasileiro em relação a fertilizantes diminuiu. A piora do poder de compra dos insumos, na verdade, foi reflexo de uma soma da baixa oferta de fertilizantes no mercado e, mais do que isso, um quadro de procura por fertilizantes em todo o mundo muito acentuada. Os preços dos fertilizantes voltaram a subir no mês passado, no mês de outubro, em decorrência da valorização do gás natural, que é fundamental para a produção de nitrogenados e fosfatados, O jornal Valor Econômico até destacava que, apesar da taxa de câmbio favorável às exportações brasileiras, dos bons preços atuais das commodities agrícolas, as cotações tiveram uma leve queda no mês passado, vale lembrar, início da safra de verão, e isso acabou prejudicando o poder de compra do agricultor. A companhia mensalmente tem seu indicador de poder de compra de fertilizantes, tem como referência lavouras de soja, açúcar e etanol. Portanto, reflete, na verdade, aí como o recurso que o agricultor tem disponível para a compra de fertilizantes está se ajustando em condições aí piores para o agricultor brasileiro. É com vocês, Zaidan. Obrigado, Pulga. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Olá, Renata Ferreira. Olá, Zaidan. Olá, você que acompanha o programa de hoje. Depois da chuvarada dos últimos dias no interior aí do Brasil, a semana começa com um tempo mais firme. No centro-oeste, Zaidan, as condições de estiagem agrícola devem persistir no estado de Mato Grosso do Sul. E a tendência é de queda na umidade do solo em todo o estado. Ao longo dos próximos dias, novas instabilidades voltam aí a atuar na região, mas as chuvas chegam de forma muito irregular. No sudeste, até o fim da próxima semana, a chuva também diminui, mas não para, viu? E deve acontecer de forma isolada e irregular também.
No sul brasileiro, a semana vai começar com tempo seco e altas temperaturas nos 3 estados da região. E a boa notícia é que a partir de amanhã, com a chegada de uma nova frente fria, o tempo muda em áreas aí do Rio Grande do Sul e também do Paraná. A expectativa aí de pancadas de chuva, no entanto, sem grandes volumes. No Nordeste, o tempo segue firme. Até o fim de novembro, algumas áreas aí do Mato Piba devem receber chuva significativa. Isso por conta do deslocamento das instabilidades do centro-norte do país. E essas áreas de estabilidade devem seguir ativas no norte brasileiro, viu, Zaidan? Ficando mais posicionadas para metade da região, o que favorece áreas produtoras aí, principalmente do estado do Tocantins. Zaidan, é com você. Obrigado, Renata. Pela primeira vez desde 23 de abril do ano passado, as mortes diárias por Covid-19 ficaram abaixo de 200, considerando-se a média móvel de 7 dias. O boletim Monitora da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, registrou médias de 195 óbitos no sábado e de 197 ontem. Nos últimos 14 dias, a média caiu 15%. Em um mês, a baixa no número de mortes supera 46%. E na comparação a 12 de abril deste ano, o ápice da pandemia, quando foram registrados mais de 3.100 óbitos, a média caiu 93%. A citricultura fechou o primeiro trimestre da safra 21-22 com alta na geração de empregos. Gustavo D'Angelo. A geração de empregos na citricultura segue em ritmo crescente. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, compilados pela Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR, de julho a setembro de 2021, período que marca o primeiro trimestre da safra 2021-2022, a produção de laranjas gerou 11.469 novos postos de trabalho, um crescimento de 8,6% ante o mesmo período no ano passado. O número corresponde a 6,18% dos 185.677 postos de trabalho gerados pela agricultura no Brasil no período. Aqui em São Paulo, a laranja foi responsável pela geração de 10.296 empregos no primeiro trimestre da safra 2021-2022, o que representa uma participação de 10,75% no total de vagas geradas pela agricultura no estado. Quando se observam os dados referentes ao mês de setembro de 2021, a cadeia produtiva da laranja foi responsável pela geração de 2.957 empregos no Brasil, um crescimento de 13% na comparação ao mesmo período do ano anterior, quando foram gerados 2.597 postos de trabalho. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Em relatório divulgado na semana passada, o Rabobank aponta que as empresas do setor de proteína animal no mundo devem focar nas oportunidades criadas pelo mercado, em vez de apenas olhar os riscos dos negócios. Segundo analistas do banco, aqueles que esperam que 2022 traga calmaria no mercado provavelmente ficarão decepcionados. Para o ano que vem, o banco diz esperar custos mais elevados de produção, nos insumos, incluindo ração, na mão de obra, energia e no frete. Serão os principais motores de mudança, segundo os analistas. O relatório também projeta mudanças impulsionadas por fatores como a necessidade de produção sustentável de carnes, os desafios de biossegurança e a Covid. E ainda para 2022, o banco diz esperar preços firmes para a proteína animal, com algumas exceções. A expectativa leva em conta o menor volume ofertado de carnes e a demanda geral que estará fortalecida em todo o mundo no ano que vem. CB News termina aqui, obrigado pela sua audiência. Eu volto logo mais às 10:05 no horário de Brasília com o Mais Pecuária. E você fica agora com a agenda de leilões.